Fala traders! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Diogo.invest. E antes de começar esse conteúdo, mais esse vídeo aqui para você, eu queria te pedir, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aí o seu like, isso aí vai ajudar muito no canal. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos conteúdos aqui do canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo novo aqui do canal. Puxa a vinheta, vamos para o vídeo. Bom, então vamos para mais essa análise aqui do mercado, né? O mercado hoje continuou subindo, até saiu aqui uma leve queda, né? Mas continua aí subindo, né? Mas olha só, aqui a gente está no gráfico de 15 minutos, tá? Quero que você veja aqui, ó, como que o mercado ele vem subindo aqui. Olha só. O mercado ele vem subindo, porém com muita relutância, né? Olha só como que ele está cada vez mais perdendo a amplitude aqui no gráfico de 15 minutos. Então aqui a gente já vai vendo uma certa fraqueza do mercado aí nessa subida. Outra coisa que demonstra uma fraqueza do mercado na subida é o RSI. Olha só a divergência que a gente está encontrando aqui no RSI. Aqui, olha só. Olha esse topo aqui, né? E olha esse topo. E ainda está até mais para trás, ó. Tá aqui. Aqui a gente já vê a divergência. Está mais embaixo ainda. Olha só. Olha aqui. Repara que o mercado ele vem renovando, né, topos. Esse topo renovado aqui, renovado aqui, renovado aqui. E aqui o mercado não consegue renovar os topos. E quando a gente traz para uma forma um pouco mais micro, né, até ó, um pouco menor, olha o tamanho dessa divergência aqui. Desse topo aqui, ó, olha como que renova esse topo lá em cima e aqui cada vez mais baixo. Então isso aqui já vai demonstrando que o mercado ele está necessitando, né, de dar uma respirada, ele está necessitando de começar a ganhar algum fôlego. E como que o mercado vai ganhar fôlego aqui? O mercado ganha fôlego fazendo a mitigação. E aqui embaixo, estou colocando aqui, mas assim, depois que ele mitiga uma quantidade, né, ele vai precisar o quê? De capturar uma boa liquidez para voltar a subir e romper então topos. Isso quer dizer, Diogo, que o mercado vai abrir caindo? Não, não quer dizer isso. Aqui, cada vez mais próximo, né, daquele gap, que eu já comentei, né, nas análises anteriores, você pode voltar aí, pode olhar. Então, o que seria um cenário ideal aqui? Seria o ideal, não que o mercado tenha a obrigação de fazer isso, mas seria o ideal. O ideal seria o mercado subir, fechar o gap, e aí sim, faz um choque, e aí na mitigação a gente tem uma venda bem aqui. Então, se o mercado ele vem e ele fecha aqui, ó, esse gap, para nós é o melhor cenário. Para nós é o melhor cenário. Por quê? Porque tira bastante o risco, né, desse momento operacional. Então, assim, o fechamento desse gap seria o ideal. O mercado ainda está com alguma distância de lá, né, dessa máxima. Até aqui em cima a gente está falando de quase 900 pontos. Então é bastante pontos. Vamos colocar aí quase 1000 pontos, né? Então é muita coisa ainda para o mercado andar. Mas às vezes ele já abre aqui. E se ele vier aqui em cima aqui, e aqui em cima faz um choque, melhor ainda o cenário para nós, tá? Aqui você já está vendo, né, uma perda muito grande de amplitude, né? Se você
pegar daqui ou pegar daqui, de qualquer forma você vê que o mercado está perdendo amplitude aqui no gráfico de 15 minutos. Hoje, o mercado, aqui foi ontem, né, criou essa espécie de lateralização, fez uma leve captura aqui no fundo e aí desenvolveu hoje subindo. Subiu e dá uma lateralizada. Eu vou vir aqui para o gráfico de 1 minuto só para me mostrar para vocês, né? Eu cheguei a entrar nessa operação, fiz uma parcial e vou explicar o porquê que eu fiz essa parcial, tá? Então, repara que o mercado ele subiu com bastante força nessa impulsão e caiu não com uma cara muito de impulsão. Então, aqui para mim não tinha muita força de oferta, né, para entrar assim, numa venda. Quando você compara essa subida com essa queda, você entende que torna-se um pouco arriscado, né? Mas aí, quando o mercado ele começa a subir, ele começa a subir mais forte do que caiu. Deixa eu trazer mais para perto aqui, para você poder compreender o que eu estou falando bem. Ele cai com alguma fraqueza e começa a subir com força. Porém, ele faz exatamente o que eu acabei de comentar quase agora ali também. O mercado ele vem depois aqui subindo novamente, porém já vem demonstrando o que nessa subida? Uma perca de amplitude. Começa a perder amplitude novamente aqui. E aí você vai vendo aqui, ó, que o mercado começa a ter dificuldade nessa subida. E aí ele entra um pouco de intenção comparado à forma como subiu, né? Faz um choque muito micro, bem arriscado, tá? Bem arriscado. O stop era de 110 pontos para entrar aqui, né? Nesse bloco aqui. E aí ele cai, faz. Quando ele volta, eu entro aqui. 245 pontos. E aí o mercado veio caindo, né? Eu busquei mais ou menos nesse fundo com uma parcial e aí o mercado já estava pagando o que? 2 para 1, foi 220 pontos a minha parcial. Então foi mais ou menos aqui, ó. 220 pontos, tá vendo lá, ó, 2 para 1. Quando o mercado pagou 2 para 1, eu saí com a metade dos contratos que eu estava operando, né? Devido à situação que não estava tão bacana. E fiquei com o resto lá em cima, no negativo. Quando eu faço essa parcela de 220 pontos, se o mercado me estopa lá com 110, eu ainda fico 110 positivo. Então, estava bem tranquilo. Meu ponto de cobertura estava lá para cima. O mercado volta para essa região, não me tira, não me estopa também. E aí novamente, e eu continuo na operação. Fiquei 2 horas, ou pouco mais de 2 horas, tá? Nessa operação. Muito tempo mesmo. O meu alvo não era aqui era a minha parcial, tá? O meu alvo era de 400 pontos. 400 pontos estava dando aqui, mais ou menos, ó, 400 pontos. Esse era o meu alvo próximo dessa região aqui, desse fundo. O mercado ele não vai no meu alvo. Quando o mercado ele começa a renovar fundos, tá? Começa a perder esses fundos aqui e renovar mínimas, veja que aqui ele renova a mínima. Quando o mercado vem renovando essa mínima aqui, eu trago a minha ordem stop, que estava lá em 110 negativo, e deixo ela aqui, 20 pontos positivo, 20 ou 25 pontos positivo. Eu deixei acima desse topo aqui, bem em cima desse topo. O mercado ele volta aqui e me tira lá na frente. Então eu fiz 220 pontos com metade dos contratos e a outra metade eu saí no 0 a 0. Tá? Então tive um lucro parcial no dia de hoje. E essa aqui foi a única operação que eu peguei hoje. A única operação, vou deixar aqui porque foi onde desenvolveu mais ou menos. Não vou nem deixar aqui não. Eu deixei mais para mostrar aqui para vocês, tá? A situação, o porquê. E aqui a gente colocou essa perca de amplitude aqui no gráfico de 15 minutos, né? Que já vem com divergência e tudo. Então, eu vou trazer para cá, ó, essa perca de amplitude. Esse último topo aqui, ó. Vou deixar aqui nesse último topo. E aí o mercado cai, deixando esse último fundo aqui para depois engatar novamente essa subida. E você vai vendo que se você nivelar
esses dois fundos aqui, ó, na sua linha de tendência e esses dois topos aqui é o que o mercado ele tem respeitado até o momento. Tá vendo? Aqui com esse fundo aqui. Aqui assim. E aí o mercado tem andado assim, perdendo muita amplitude. Então você repara que o mercado está bem de lado aqui, né? Tá andando, tá subindo de lado, é um negócio meio esquisito aqui. Mas é o que o mercado fez hoje, tá? Isso foi o que eu enxerguei, foi o que eu operei. E vamos então para a nossa análise. Voltando aqui para o 15 minutos, eu vou tirar aqui essas lateralizações, já deu uma desenvolvida, né? Pelo gráfico de 15 minutos, o que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar essa mínima aqui como um ponto de liquidez. E eu também vou marcar essa daqui. Vou marcar essas duas aqui. Deixa eu ver. Não, eu vou marcar essa daqui, ó. Por que eu marquei essa daqui? Porque a partir daqui foi que o mercado foi lá para cima. Essas liquidez aqui de baixo tem que ter muito cuidado, porque comprar aqui é muito arriscado. É uma possibilidade? É, mas bem arriscado, tá? Acho que essa aqui nem vale a pena no primeiro momento, assim não. Vou deixar ela marcada para me descer o time frame para mim ver onde que ela vai estar dando. Como aqui provavelmente deve ter até uma POC. Deixa eu ver aqui no último candle de alta hoje. Até aqui. Tem uma POC nessa região. Deixa eu vir para o gráfico de 5 minutos. É um fundinho, mas não está muito micro, não está muito nítido, não está assim muito legal não. O mercado pode até respeitar ali, mas eu vou deixar esse aqui mesmo. Ó. O mercado, se ele vier aqui embaixo, fizer aqui um choque, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Muito arriscado, mercado muito esticado, divergência. Comprar é bem arriscado, tá? Bem arriscado. Mas a gente, às vezes o mercado ele abre, né? E aqui ele faz um bom choque. Ou aqui embaixo, né? Ele pode fazer mitigando esse bloco aqui, ó. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, mas muito arriscado. O que é o ideal aqui então? O ideal são vendas, né? O ideal são vendas. Daqui até aqui embaixo a gente está falando de quase 1000 pontos, então está bem longe, bem distante. O ideal aqui seria o que? Se o mercado vier caindo aqui, ó, chegar nessa região até dar uma respeitada, começar a criar o que? Uma microestrutura aqui, capturar em cima dos topos, fazer um choque, e aí na mitigação você tem uma venda aqui. Isso aqui seria um cenário bem legal. Por isso vale a pena ter marcado aqui, não simplesmente para você comprar, mas para você ver as vezes chegando aqui, voltando sem interesse de demanda, numa região que deveria ser de quê? De demanda, que a demanda teria que entrar aqui pesado, né? E aí a demanda não entra aqui muito bem, o mercado até sobe, mas relutante, começa a lateralizar. Aí sim, o mercado mudando a característica, você pode seguir o flow vendido. A mesma coisa se isso acontecer mais embaixo, tá? E aqui ele lateraliza, captura no topo, e aí você tem aqui uma possibilidade de seguir um flow de venda aqui, que às vezes o mercado já abre já caindo amanhã muito forte. E aí cria essa microestrutura aqui ou aqui. Por que, Diogo? Nessas regiões? Como eu falei, aqui a gente tem aqui uma região interessante, que o mercado ele andou bem de lado aqui. Então se a gente traz aqui uma POC desse primeiro candle aqui do dia, de hoje, vindo até essa máxima aqui, que seja, ou até a outra, vai dar uma POC ali. Então, o que o mercado pode fazer? Já abrir, voltar, lateralizar, e aqui, chega na POC, faz o choque. Você está entendendo? Qual é
a ideia por detrás, né? É isso que a gente chama de racional. É você realmente ter um pensamento, você ter um cenário, você ter um contexto por trás de uma operação. Não é simplesmente chegou ali, vou vender, chegou ali, eu vou comprar. Por quê? Qual o sentido dessa operação? Faz sentido para você operar? Faz sentido para você comprar aí? Faz sentido para você vender aí? Então, isso é bem interessante, bem relevante, né? Eu vou deixar até essa placa aqui para a gente poder acompanhar. Mas essa região, você repara que o mercado ele gastou tempo aqui. Ele gastou muito tempo aqui. Eu vou tirar para você visualizar os candles. Aqui está no gráfico de 5 minutos. Tá? Olha o tempo que o mercado ficou andando aqui. Então, é a mesma coisa de ver o que as pessoas na análise institucional chamam de quê? Break and Block. Um Break and Block. Que é um bloco de ordens que teoricamente seria de demanda, ele quebra forte para baixo e se torna um bloco de vendas. É como se fosse isso. Se eu colocar aqui um time bem maior, muito provavelmente, não é 100% de certeza, mas muito provavelmente a gente tem aqui um possível bloco institucional. Vamos trazer aqui para 1 hora para a gente ver. Olha aqui, no gráfico de 1 hora, o que eu acabei de falar. Aí a gente tem um bloco aqui, ó, isolado ali. Né? Temos ali uma tentativa de reversão nessa área. Então, se o mercado só subisse, dependendo de uma outra região, o que a gente teria aqui? A gente teria uma espécie de bloco, né? Onde o mercado ele poderia sim respeitar e pode respeitar, simplesmente ir embora. Então, por isso essa situação, o mercado vem, volta, lateraliza ali no micro, né? Faz um choque lá dentro, uns 50% mais ou menos, e aí ele desenvolve. Tá? Então, essa é a ideia por trás desse racional aqui, dessa possibilidade aqui que eu estou passando para vocês. A outra possibilidade é o que? É o mercado subir forte, né? Voltar fraco, começar a fazer o que? Uma lateralização aqui. E aí se faz um choque bem feito ali, nivelando os fundos antes da mitigação do bloco, ou antes de chegar na região, né? E a gente já tem aqui uma POC que a gente já viu, faz um choque, entra uma força grande de demanda, é uma possibilidade de comprar e seguir o flow. Claro que, torno a repetir, compras cada vez mais arriscado, o preço está cada vez mais caro, o mercado cada vez mais cansado, cada vez mais sem fôlego, divergência no RSI, perca de amplitude. Então, sim, o contexto nos diz que o mercado está querendo cair, mas não está encontrando oferta ainda para isso. Mas ele está querendo cair, está precisando, né, dar essa respirada. Né? Mas ele pode subir mais um pouco. Ontem eu falei isso, ele pode subir mais um pouco. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Então aqui a gente traz possibilidades tanto de compra como de venda. A gente não fica enviesado aqui. Só compra, só vendo. Não é dessa forma que a gente analisa o mercado. Tá? Então, se o mercado sobe forte, volta, começa a lateralizar. Pode ser aqui, pode ser mais próximo, até aqui assim, olha, não tem problema. Mas ele tem que nivelar bem esses fundos, tá? Deixar bem claro, bem nítido. Entra uma força da demanda, vem cair mais fraco, você tem aqui um choque aqui, né? Você tem uma captura de micro liquidez aqui e você tem uma compra exatamente aqui, tá? É possibilidade que o mercado nos dá para seguir o flow aqui. Para venda, como eu disse, né? Se ele volta e faz a mesma coisa, porém ao contrário, faz aqui um bom choque, entra uma oferta bem bacana e aí no teste a gente tem possibilidade de venda. Para isso tem que fazer o quê? Nivelar bem os topos aqui na região. Então essa região ela é interessante por causa disso. Tá? Isso aí deixa bem interessante aqui essa região. Vou deixar aqui esse bloquinho ali dessa forma para a gente depois, amanhã, a gente dar uma analisada. O que o mercado fez, se fez alguma coisa realmente a região. A região tem esse ponto interessante. Esse fundo está marcado mais para essa situação, né? Ele chega na região que, teoricamente, capturando que esse fundo, teria que entrar uma demanda bem interessante aqui. Mas se não entra a região, chega que aí volta ruim, fraco, começa a nivelar topos, você sabe que a demanda está fraca. A liquidez aqui é muito fraca. A liquidez aqui também
não está lá essas coisas. Até era ontem mais interessante, mas já não está tão interessante assim esse ponto de liquidez. Nem esse e nem esse. Nenhum dos dois. Eu não vejo uma coisa tão interessante assim. Vou deixar marcado. Você pode marcar no seu gráfico, mas não é sair operando porque chegou no fundo e eu vou comprar. Tá? Tem que ter, antes de operar, tem que pensar, tem que raciocinar, tem que ter lógica, tem que ter sentido. Ok? A operação. Esse bloco a gente já havia marcado. Aqui embaixo já está muito distante. Né? Se o mercado chegar aqui, quer dizer que a gente já pegou um trade de mais de 1.500 pontos. Então, para vender lá em cima, o que seria o ideal? O mercado abrir, ou ele vem criando aqui um bom nível, né, de resistência, e aí captura nos topos, fecha o gap, seria o ideal, entra uma força de oferta bem grande, e aí a gente tem uma venda bem bacana ali. Tá? Se o mercado só for direto lá, fizer um bom choque com muita intenção e mitigar, é uma possibilidade. O ideal nesse caso seria mais em cima, tá? Mais em cima lá, em cima desse ponto de liquidez aqui, é o ponto ideal para vendas nessa região. Acima do 133,620. Tá? Isso aqui é acima. O choque tem que estar acima desse ponto, para ser um choque em posição de captura, daí para cima. Tá? Antes do gap, se ele só tocar no gap e fizer um choque, muito arriscado. Por quê? O que o mercado pode fazer? Vir, toca no gap, faz um choque, falha esse choque, e aí vai lá, fecha o gap, entra uma oferta, e aí você tomou um stop aqui de bobeira. Uma possibilidade dependendo de como ele fizer o choque e tudo, mas muito arriscado. Tá? Muito arriscado por conta do gap. O mercado tende a fechar esses buracos, tende a fechar esses gaps. Tá? No gráfico de 1 hora aqui, se você puxar aqui o RSI, como foi falado, olha só esse topo. Olha só esse topo. A gente marca aqui, a gente vê que eles estão nivelados no RSI. Né? Porém, olha o tamanho, né, dessa divergência daqui para lá e aqui dessa forma. Mesma coisa se você olhar esse topo para esse topo. O mercado vem renovando, porém aqui ele já não consegue renovar. E aí a gente vem, estou aqui no gráfico de 1 hora, esse topo para esse topo, esse topo para esse topo. Aqui os topos estão caindo, estão descendentes, e aqui estão ascendentes, estão subindo. Então, tanto no macro, que é 1 hora, que eu nem analiso tanto pelo 1 hora, tá? Do 15 para baixo mais, ou pelo menos os índices, né? Mas achei interessante aqui mostrar para vocês. E o que nós temos é isso, tá? Muito cuidado aí com compras, muita cautela com compras, porque o mercado está esticado. É possibilidade? O mercado pode sim gerar, mas saiba que os riscos são maiores. Tá? Esses fundos marcados é mais para a gente entender região de demanda, não tem liquidez de qualidade, tá? Não tem assim, uma boa liquidez aqui, mas é para entender quando o mercado chegar aqui, voltar, começar a criar uma estrutura e capturar no topo, opa, você pode ter uma grande possibilidade de pegar uma venda, porque às vezes o mercado vai assim, ó, e já cai. Você não consegue pegar, não faz um choque, não volta para mitigar, e aí aqui você consegue pensar o quê? Numa continuidade de flow, porque essa região é uma região interessantíssima para o retorno do mercado e uma criação de estrutura. Tá? A mesma coisa essa região. Então se o mercado já abre com um gap de baixa ou que ele venha caindo forte aqui, chega na região de demanda, qual a região de demanda? Esse bloco. E volta fraco, começa aqui a criar uma micro liquidez, uma estrutura, né? Captura no topo, você tem sim uma possibilidade de seguir o flow lá para baixo, tá? Vendido. É uma possibilidade que o mercado pode proporcionar. Estou tocando muito nessa tecla porque recentemente houve pessoas que tinham dúvidas, né? E vinham tirar dúvidas comigo a respeito de seguir o flow. Então é uma possibilidade de você pegar um trade de continuidade. Isso aconteceu aqui atrás. Né? Eu mostrei nos primeiros mercados, né? Análise pré-mercado que eu fiz. Eu cheguei a mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Não sei se... Deixa eu ver aqui, ó. Isso aí, ó. Olha só, o mercado fez 2 dias seguidos. Lembra? O mercado cai forte,
Ele voltou, criou uma estrutura, capturou e seguiu a queda. A mesma coisa o mercado fez aqui, ó. O mercado, é isso aqui que eu estou falando, ele caiu forte. Caiu forte. Até faz aqui, ó, uma indução numa compra, né? E aí é por isso que eu estou falando, toma cuidado lá, não sai comprando. Cria uma região, captura e aí segue o flow. Então, o que o mercado pode fazer aqui nessas regiões? Eu vou marcar aqui, eu vou marcar em tracejado aqui, por quê? Para não cometer erro e para que você também, se marcar no seu gráfico, marque da mesma forma. Entender que o mercado pode sim cair, às vezes até faz um choque aqui, ó, quebra para baixo, e aí novamente aqui, se ele te der uma possibilidade, porque se ele quebrar para baixo, ele deve deixar aqui um bloco para você entrar e seguir o flow na venda. É uma possibilidade muito grande, né? Ideal mesmo é quando o mercado ele cria, né? Ele vem, e aí se ele voltar e criar a microestrutura, fica melhor ainda, porque ele vai deixando nessa microestrutura uma liquidez pendente, ele captura e segue, melhor ainda. Mas se ele vem e faz um choque, muita gente entra, e aí falha esse choque, ele voltando aqui na região, você tem uma possibilidade de seguir o flow, tá? Então é isso, nosso análise pré-mercado de hoje. Muito cuidado amanhã troca de mercado, de contrato, né? Tá aqui, ó, dia 14, a gente vai começar o contrato WinQ24, né? Vai encerrar o WinQ24, vai começar o WinV24, né? Então é isso aí, tá? Vai até outubro com esse novo contrato. Fica com Deus, um forte abraço e até amanhã.